A paz do Senhor, irmãos. Meus irmãos, estou muito feliz por mais uma vez estar na casa do Senhor, podendo sentir a presença do Senhor e saber da responsabilidade que tem, porque a Bíblia mesmo me adverte e diz: ai daquele que escandalizar um desses pequeninos que creem em mim. Melhor lhe fora que amarrar uma pedra de moinha no pescoço e lhe atirasse no fundo do mar. E eu estudei para trazer essa palavra aos irmãos. E antes de trazer aos irmãos, ela veio para mim. E vamos meditar na palavra do Senhor que está no Evangelho, segundo ele escreveu Lucas, no capítulo 8. Evangelho segundo ele escreveu Lucas, capítulo 8. Aleluia. Muito alegre de estar na presença do Senhor. O versículo 22. Lucas 8, 22. Glória a Deus. Santo é o Senhor. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. E aconteceu que num daqueles dias entrou num barco com seus discípulos e disse-lhes: passemos para o outro lado do lago. E partiram. E navegando eles aconteceu, e sobreveio uma tempestade de vento no lago, e enchia-se de água, estando em perigo. E chegando-se a ele, o despertaram, dizendo: Mestre, mestre, perecemos. E ele, levantando-se, repreendeu o vento e a fúria da água, e cessaram, e fez bonança. E disse-lhes: onde está a vossa fé? E eles, temendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros: quem é este que até os ventos e a água manda e lhe obedece? Amém, meus irmãos. Poderia sentar. Aleluia. Irmãos, eu congrego aqui, graças a Deus, e eu sei que aqui não é proibido a glória a Deus, não. Então, eu não gosto de mandar ninguém dar glória a Deus, porque cada um manda segundo a vontade e o que está sentindo. E eu estava meditando nessa palavra e pensando, eles estavam num lago, conhecido como Mar da Galileia, porque é um grande lago. E naquele lago, já a história mesmo nos diz que muitos ventos que vai naquele lago e levanta ondas de até 6 metros de altura. E eu pensando comigo, mas a maioria dos discípulos eram pescadores. Simão, pescador, Tiago, João, André e Filipe, todos pescadores. E naquele momento estava difícil, porque para eles acordar Jesus, que estava dormindo, é por causa que o vento bateu no barco e queria fazer eles acordar mesmo. Mas o que me chamou a atenção foi quando Jesus acordou e perguntou para eles: onde está a vossa fé? E eu lembrei nessa palavra, é impossível falar de fé e não lembrar do patriarca Abraão, mas foi conhecido como Abrão, depois teve seu nome mudado. Abraão viveu numa Mesopotâmia antiga, que eles adoravam muitos deuses. O seu pai mesmo era um grande fabricador de imagens, de escultura. E Abraão achava aquilo muito estranho, porque eles adoravam aquelas imagens, e chegou um momento que ele perguntou para o seu pai: rapaz, a Bíblia não nos diz isso, mas eu suponho, imaginando, usando a inteligência, que é um dom que Deus dá para nós, imaginando, ele olhar para aquela estátua e falar: o que meu pai vê nessa imagem? E ele, o pai dele ganhava dinheiro com aquilo. E alguns historiadores que estudam a palavra de Deus falam todas as histórias dizendo que Abraão, quando chegou, viu a imagem, e o seu pai saiu para trabalhar, para fazer uma visita numa casa de um irmão, talvez, chegou e falou: toma conta dessas imagens. E quando o pai dele voltou, as imagens estavam todas quebradas, só tinha uma inteira. E quando o pai dele perguntou: Abraão, o que aconteceu com as suas imagens? Ele falou: pai, está vendo esse maior aí?
esse que sobrou, ele pegou esse pedaço de pau que está na mão dele e quebrou todos os outros. Terá seu pai olhou para Abraão e falou: Abraão, você está mentindo, Abraão? Você não tem vergonha nessa cara não, Abraão? Como que ele tem olho, mas ele não vê? Ele tem pés, mas não anda, tem boca, mas não fala. Então, como que ele pode fazer isso? E ele mandou para seu pai e perguntou: pai, como que o senhor pode adorar um Deus? Que o senhor que tem que carregar ele, para onde ele tem que ir, o senhor tem que levar ele. Então, Abraão achou muito estranho ter que adorar uma coisa que ele podia ver. Porque a Bíblia mesmo nos diz, na carta aos Hebreus, no capítulo 11, no versículo 1, a fé é o firme fundamento das coisas que se não vê e a prova que se espera. Então, como que ele podia crer naquilo que ele tinha que carregar? Ele achou muito estranho. E numa noite Deus apareceu a ele e falou: Abraão, sai de tua terra e do meio da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Abraão, acreditando na palavra de Deus que falou ao seu coração, essa mesma palavra que Deus de nós hoje aqui para adorar o Senhor, ele acreditando nessa voz que falava no seu coração, ele saiu. Creio eu que ele tinha vários terrenos, uma fazenda, ele cuidava, tinha vários bens, ele não saiu de mãos vazias da sua casa, e foi de céu que ele andou peregrinando pela a terra de Canaã. E Deus falou que ia dar aquela terra para Abraão. Mas Abraão, ele se viu no momento que ele não tinha filho, mas ele crente na palavra de Deus, e Deus um dia ele falou para ele: bendita serás as nações por causa de ti, Abraão. E mudou o seu nome para Abraão. Abraão significa pai enaltecido. Abraão significa pai de multidões. E Abraão, conhecido como pai da fé, o pai da fé que crê em um único Deus, invisível, mas real, que pode estar em todos os lugares, que é onipresente, que é onisciente, sabe de todas as coisas, pode tudo, pode nos ajudar em qualquer momento, em qualquer dificuldade. Crendo nisso, irmãos, a Bíblia nos fala: os que confiam no Senhor são como um monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. O Salmo 125 nos fala isso. O monte de Sião é o monte que está em Sião, que bate o vento e ele não sai dali. Vem a chuva e ele continua firme. E quando a gente crê no Senhor, a gente continua firme. Em meio às dificuldades, em meio às lutas, em meio às circunstâncias, nós não podemos desanimar de adorar a Deus, de vir para a casa do Senhor e cultuar o Senhor. E durante isso, irmãos, cada vez que eu venho para a igreja, eu aprendo que aqui, irmãos, aqui eu tenho minhas forças renovadas. Aqui eu alcanço as minhas vitórias. Irmãos, nós temos luta. O ímpio também tem luta. Mas nós temos onde buscar o socorro, a ajuda. E um dia, eu no meu trabalho, eu me vi numa situação que uma moça chegou para mim e perguntou: mas por que Deus? Por que você é crente? Por que você acredita em Deus? Eu não sei responder. E fui buscar na Bíblia. Peguei a Bíblia e comecei a ler. E aqui no livro aos Hebreus, no capítulo 11, no versículo 3, que fala: pela fé entendemos que Deus criou os mundos pela palavra, foram todos criados. Então, depois que eu li, eu voltei para ele e falei: eu creio pela fé. Porque nós, irmãos, somos tão perfeitos que muitas vezes uma situação nós não precisamos de ferramenta nenhuma. Com as próprias mãos nós conseguimos pegar as coisas. Nós somos o ser mais inteligente. Deus fez nós com tanta perfeição que Ele pôs nós sob domínio sobre os peixes do mar, as aves do céu, os animais da terra. Então nós somos especiais para Deus. E creio nisso, um dia pregaram para mim, pregaram a palavra e convidaram para ir na igreja e eu rejeitava. Mas a Bíblia nos diz, no livro aos Romanos, no capítulo 10, no versículo 17, que a fé, ela vem pelo ouvir. E o ouvir pela palavra de Deus.